Boa noite, Larissa. Então, vamos lá. Então, a gente vai dar prosseguimento à nossa terceira aula, a segunda eu postei. Eu postei a segunda aula já, postei na quinta, na sexta-feira passada, não lembro. E depois eu postei as matemáticas, né? A 2, a 3 e a 4, sexta, sábado, não, sábado, domingo. Ah, não lembro mais. Agora tá difícil, não lembro. Eu postei para vocês verem, né? Bom, a gente vai ver sobre fundamentos, organização e metodologia da educação infantil e do ensino fundamental. E vamos ver também sobre o estágio, a atividade F, né? A atividade que vocês mais terão tempo agora para poder realizar, tá bom? Respondendo a pergunta da Larissa, não, ainda não abri a postagem da C. Eu mandei domingo eu mandei a resposta da A para vocês, né? Então hoje eu estava vendo, hoje não, ontem eu estava vendo as atividades B, só duas pessoas mandaram para mim, acho que foi a Leide e a Larissa, se eu não me engano. Acho que foi a Leide e a Larissa. Eu só não mandei de volta ainda, mas eu já corrigi. Então, já mandei a A, eu devo abrir a C, na verdade, eu vou abrir para vocês mandarem a C e vou fazer também uma da D, tá? Para vocês mandarem, já pode mandar de uma vez só. Bom, hoje, fundamentos, princípios e currículo nos anos iniciais do ensino fundamental, né? O ensino fundamental é diferente do ensino infantil porque já entram as ciências educacionais propriamente ditas, né? Porque os anos iniciais do ensino fundamental são o alicerce do processo de apropriação da leitura e da escrita, com base nos fundamentos históricos, filosóficos e políticos. Esse nível de ensino é muito importante para a base do conhecimento científico que deverá ser desenvolvida por 9 anos. Como é que surge o ensino fundamental 1, né? O ensino fundamental 1 surge lá ainda muito, a long time ago, com o nome de primário, né? O primário, o antigo primário. O primário, quando ele foi concebido, ele já possuía 5 anos, né? Ele possuía, era de 5 anos, ainda não era alfabetização e mais 4 anos, né? A alfabetização ocorria junto já com a escolarização na primeira série, né? Depois da reorganização, né, que teve, foi em 71, acho que foi 71, agora tem dúvida, que aí ganhou o nome de ensino fundamental, ele não era separado, né? Eles juntaram o primário e o ginásio e deram o nome de ensino fundamental. Até porque o nome ensino fundamental? Porque era um ensino que deveria ser o básico para a população, né? Então, era uma. Eles entenderam que a pessoa não tinha que ter apenas o primário, né? Que era tão garantido lá pela LDB de 61, né? Eles entenderam que lá na LDB de 71 que o ensino básico, né, o atual ensino básico, né, ele teria que ser apenas o ensino da primeira à oitava série. Então, por isso chama-se fundamental, né? Aí era o nome do médio. Educação infantil não era bem educação infantil, era creche. Né? Era creche. Creche, prezinho, jardim, né, como já vimos antes, né? Que já falava, jardim, berçário, maternal, sei lá mais o que chama de tanto nome que já até. Hoje são só dois, né? Que é pré-escola e creche. Creche até 3 anos, 4, 5 anos pré-escola. Né? E eles compõem o ensino infantil. Bom, fundamentos sociopolíticos e históricos do ensino fundamental. Né? Então, o ensino fundamental está no Brasil desde quando Zé, sabe, sabe o Zé de Anchieta, né? O, o Neco da Nóbrega, né, o Nequinho da Nóbrega, a Ana da Nóbrega, né, que são os jesuítas, vieram para o Brasil, não, antes até mesmo deles, né, que eles são os mais famosos, né. Então, o ensino fundamental surgiu no Brasil justamente com os jesuítas, porque aquela questão de aprender as primeiras letras e contas, ela tem toda a concepção, inclusive do Fundamental 1, né, que é a questão de alfabetizar para que seja catequizado, né. Então, isso acaba surgindo em 1549 com os padres jesuítas, né, com as aulas régias, que era o nome dado às aulas realizadas por eles, lá pela Companhia de Jesus, que eram feitas pelos párocos, né, com os catecismos, com exposições orais. Caderno? Caneta? Não. No, como diz a Suzana Vieira, no conosco, né? No conosco.
Até porque naquela época papel era muito caro, né? Era um item extremamente caro e tinta, né, de caneta, nem pensar. Então a ideia era justamente era dar uma sei lá, né, posso dizer, né, um truque. Assim, acho que essa é a melhor palavra. Querendo dar um truque, dizer assim, tá alfabetizado, tá bom, né? O principal público desse período, é óbvio, eram como é que é o nome? Eram os índios, né? Porque eram o povo que aqui vivia no Brasil, né? Então, por isso que, por isso que era mais para eles. Então, imagina um índio pegando papel e escrevendo naquela época com aquela caneta de pena, né? Complicado. Mas a gente vem ter, né, a primeira legislação efetiva nacional brasileira, brazuca, sabe? Feita de pau-brasil, né? A gente vai ter só depois da independência do Brasil, né? Já no Brasil Império, em 1827, com a Lei 15 de Outubro. Inclusive, 15 de Outubro, o que é, gente? Larissa, Simone, Tieme, Leide, Vanessa, Joelma. O que é 15 de Outubro? Quem abre o microfone para dizer? Só abre o microfone para dizer. Dia do professor. Isso, daí a origem do Dia do Professor. Dia do professor. Daí a origem do Dia do Professor, que foi quando foi promulgada a primeira lei educacional do Brasil, que é a Lei 15 de Outubro, que trazem as escolas de primeiras letras, né? Que é o que chamamos hoje de Fundi 1, ou anos iniciais do ensino fundamental. Alguns anos depois, mais precisamente 27, aparece a Reforma Couto Ferraz, onde as escolas de instrução elementar e as escolas de segundo grau são também efetivadas. O que é instrução elementar? Vocês imaginam que seja? Alguém imagina que seja escola elementar? Instrução elementar? Não? Então tá bom. É o Fundo 2. É o antigo ginásio. O ginásio é a instrução elementar. Ele tem o nome de elementar porque ele dá apenas uma pincelada de conceitos, né? Eu já havia falado isso para vocês, que praticamente os conteúdos eles se repetem, né? Eles aparecem no Fundo 1, voltam no Fundo 2 e voltam também no médio, né? Por que isso acontece? Acontece porque em cada um desses momentos há um aprofundamento desses conceitos. Então, por isso que eles voltam. Acho que a única grande, assim, mas uma grande exceção é matemática, que você vai aprendendo a sua dificuldade ao longo do período, né? Então, ele faz essa instituição, né? Inclusive, é nessa mesma época que aparece o Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro, tá? Que é uma escola que, historicamente, era de colegial, né? Por isso que o nome é Colégio Pedro II, até hoje. Vem do colégio. A ideia do colégio era de ensino médio, né? Já pouquinho antes da República, né, mais precisamente 7 anos antes, em 1882, tem a Lei número 88, de 8 de setembro, que traz a reforma geral da instrução pública, né, com a criação dos grupos escolares. O que são grupos escolares? Né? Os grupos escolares é a junção, seria a escola hoje. Hoje é a escola, o grupo escolar. É a junção de ensino Fundi 1, Fundi 2 e do médio numa mesma instituição. Então, essa é a criação dos grupos escolares, né? Porque antigamente as escolas, elas tinham um aluno e ficavam com somente aqueles alunos até long time ago. Não é como hoje, que tem sala de primeiro, segundo, terceiro. Não. Ele entrava e ficava um período, aí depois renovava e ficava um período, né? Até porque as escolas públicas eram raríssimas, né? Aí isso vai mudar um pouquinho com a criação dos colégios. O colégio já começou a ter aquela necessidade de ter mais, de ter alunos todos os anos, alunos novos todos os anos, né? Então, mas aí aparece com agrupamento, né? Com grupos escolares, com a junção do primário, o ginásio e o colégio no mesmo ambiente, né? Compartilhando o mesmo ambiente, né? A estrutura de ensino fundamental, ela só foi alterada em 2006, né? Onde ela voltou a ter um ciclo de 5 anos de alfabetização, né?
O ensino fundamental já teve 9 anos, isso durou até o início da década de 70. Já era comum 4 anos, mas até o início da década de 70 ainda tinha de 5 anos. Minha mãe pegou essa época, tanto que ela às vezes falava, você está no primeiro ano do colegial, do ginásio, porque ela pegou essa época, né? Minha mãe já pegou essa época. Então eu lembro dela falando, depois é que mudou com o tempo, de tanto falar quinta, sexta, sétima, oitava série, a gente já mais pegou. Mas essa estrutura assim, meio louca do que seria e tudo mais, de séries seriada, né? Inclusive seriada, a ideia de seriada era uma divisão de conteúdos que dizia quão bom você era por série, né? Você atingiu uma certa série, né? Não que a educação fosse global, né? Aí surgiu a escolarização de 5 anos, com foco no primeiro ano do ensino fundamental, sendo um ensino mais alfabetizador, tá? Então, por isso que tem lá, eles perderam lá do ensino infantil, né, 1 ano, mas esse 1 ano ele não perdeu, né? Ele ganhou no ensino fundamental para ser exclusivamente para alfabetizar, né? E também mudou o sistema, deixou de ser seriado para ser ciclos, né? Os ciclos duram 3 anos, né? Apesar da gente falar do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, eles duram 3 anos, né? Tanto que se reprova no terceiro, no sexto e no nono ano, né? É fundamental. Se reprova aluno. Então, a legislação hoje, a gente pode dizer que ela está amparada em diversas leis, né? As 7 principais são: a primeira é a de 88, né, nossa Constituição Federal, que ela traz a educação como um direito social, né? Ela reforça essa ideia, inclusive, do direito social, que todo mundo precisa ter direito à escola. O Estado é obrigado a prover esse acesso à escola. 2 anos depois, na verdade, pouco menos de 2 anos depois, né? Porque a Constituição de 88 foi promulgada em outubro, né? 5 de outubro. E a Estatuto do Adolescente é em junho de 90, né? É criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, dos primeiros estatutos do mundo e considerado por muitos o mais completo, né? Tanto que ele foi tomado como base para diversos outros países fazerem o mesmo, né? Nós já falamos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela protege a criança de modo holístico, né? Holístico, tanto que quando a criança não vai à escola, os pais, os responsáveis, vão presos por privação de intelectualidade, né? E são um dos exemplos, né? E que a criança ela tem direito também de ir e vir. Ela não é porque ela está na rua sozinha que ela está vadiando e vai presa, por exemplo. Né? Logo em seguida, nós temos a lei principal da educação, que está vigente até hoje, com várias emendas, mas está aí, firme e forte, que também ela é bem abrangente, uma conquista de quase 60 anos depois da Escola Novistas, que é a nossa LDB, que foi promulgada lá no dia 22, 23, agora tem dúvida se é 22 ou 23 de dezembro de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Né? Esse nome já mudou, né? Mudou para Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica. Né? E... Não, era antes, básica, passou para nacional. Agora sim, ele é bem, agora sim, tá certo. Que é a Lei 9394/96. E a Lei de 2006, que é a Lei 11.274, que determina o ensino fundamental de 9 anos, dando um prazo de 8 anos para a sua total adaptação, né? A adaptação total só se deu de fato em 2014, né? Aí já mudou todo um lugar já está oferecendo o ensino fundamental de 9 anos. Por que só em 2014? Porque tinha gente que estava começando naquele período e não dava para simplesmente mudar, né? Então, ele seguiria aquele mesmo sistema de ensino, sendo trocado gradativamente até o momento que chegasse em 2014, todas as séries, de fato, seriam de 9 anos. A partir disso, nós iremos ter as legislações mais específicas voltadas para a educação, né? Nós temos as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, foi promulgada em 2010. Aí tivemos 3 anos depois já uma DCN, né, diretriz, né, para a educação básica, que já não é só o ensino fundamental que é composto da educação básica, né? Então é voltada para toda a educação básica. Básica é do 0 aos 17 anos, né?
que pega o infantil, Fundo 1, Fundo 2 e médio. E, por fim, nossa Base Nacional Comum Curricular, né, que é de 2018, entrou em vigor em 2019. Então, ela é novinha aí, é igual Like a Virgin, touched for the very first time. E, nas diretrizes curriculares nacionais e na BNCC, especialmente nas diretrizes, ela é composta por conhecimento, né, as diretrizes, né, por conhecimento, onde tem que se desenvolver integralmente, tanto que a ideia de desenvolvimento integral, ou escola de educação integral, as pessoas confundem muito com escola de tempo integral, né? A escola de tempo integral é aquela que é o estudo de manhã e de tarde. Agora, a escola de educação integral, elas são todas, porque a educação ela tem que ser integral. A gente tem direito, né, e dever de dar aulas com qualidade ao extremo, o máximo de qualidade para o aluno, né? Outra diretriz para o ensino fundamental é o saber científico, é mostrar justamente através das ciências educacionais, né? Quais são as ciências educacionais? Português, matemática, geografia, história, ciências, educação física, arte, e quando. Acho que eu estou esquecendo alguma. Mas tudo bem, estou esquecendo alguma, mas. Estou esquecendo alguma, não lembro qual. Não, não estou não, estou não. Não estou esquecendo nenhuma, não. Não estou esquecendo. É isso mesmo. Aqui tem o inglês, mas o inglês aparece efetivamente lá no sexto ano, né? Algumas prefeituras elas adotam adiantar, mas é por conta de risco, né? É bom, mas é por conta de risco, né? Além disso, uma das outras diretrizes que parecendo fundamental é que a educação é um direito inalienável do sujeito, né? Ou seja, não tem como dissociar isso de qualquer pessoa, de ser vivo, especialmente aqui no Brasil, que a lei fala sobre o Brasil, né? A diretriz também diz que tem que ter o desenvolvimento intelectual, cognitivo, psíquico e social do estudante, né? Não é simplesmente, passei, não. Eu tenho que fazer aquilo lá, contextualizar e fazer mudanças significativas nele mesmo, né? Trazer mudanças para o seu fazer diário, além para sua mente e também para a sua convivência social. Então, tem muita coisinha lá do saber científico que não vai só ser ele. Eu preciso também trazer outras formas transversais, outros currículos ocultos para poder que ele consiga se desenvolver efetivamente. E, por fim, a diretriz para o ensino fundamental, né, diz o seguinte, que os princípios e condições de matrícula, currículo, projeto crítico-pedagógico, gestão democrática e conteúdos a serem abordados são parte integrante do fazer pedagógico, ou seja, tem que ter princípios na educação, ou seja, sempre ter uma educação de qualidade, que é o principal princípio, né, uma educação autônoma, que dê autonomia aos alunos, uma educação que seja laica, porque isso está determinada na Constituição Federal. É muito importante a gente dizer isso, que ela está lá detalhada na Constituição Federal, que o nosso país é laico, e que tenha todo o suporte suficiente, né? Que tenha, né? A educação diz que tem, né? Mas a gente também diz que tem, né? Hoje mesmo que eu pedi material para poder fazer uma maquete da escola, tô chorando, né? Mas enfim. Então, ter tudo isso, né? Condições de matrícula, ou seja, não existe, não tem vaga. Não tem vaga para o aluno. Não tem, é proibido isso, né? Tem vaga sim para o aluno. Tem vaga. Tem vaga sim. Tanto que o ruim às vezes é isso, ter vaga, porque às vezes o aluno não se adapta bem à escola e os pais não querem nem saber. A gente tem que se dane, que tem que aguentar o abençoado dele, né? Lembrando que a educação, gente, ela não é realizada dentro da escola. A escolarização é realizada dentro da escola, mas a educação não, né? E então, mas enfim, de fato ele tem direito à matrícula. Ele tem direito à matrícula. Então eu não posso dizer, é abençoado. A gente respira, toma um floral, aguenta e acredita no salto, porque é o que tem para hoje, né? O currículo, né, que é o que vai ser trabalhado, especialmente a questão dos saberes científicos, articulados com os conhecimentos, lembrado dos princípios, articulado com os conhecimentos regionais, né, os conhecimentos ocultos que precisam ser trabalhados, os conhecimentos sociais, né?
O PPP, que é um documento que já era importante, se tornou mais importante ainda com essa diretriz, né, do ensino fundamental, e a gestão democrática precisou ser o modelo adotado dentro da escola. Não que aconteça, mas a gente finge que existe, né? Mas hoje é mais um finge que existe e a gente finge que está aplicando, né? Mas o correto é sim os pais dentro da escola cobrando, puxando, batendo no diretor. Tô brincando, batendo não vou dar ideia da brincadeira, não é brincadeira. Mas seriam os pais realmente participando e discutindo não é discutir bater boca, discutindo sobre os rumos que a escola tem que tomar em conjunto com a direção, né, a coordenação pedagógica e os professores. E também com os alunos, eles também precisam ser ouvidos. Né, e os conteúdos a serem abordados. A BNCC e o ensino fundamental. Bom, como eu já disse, a BNCC não é um currículo. Não é currículo. A BNCC é uma base curricular. É a ideia de um currículo, né? E precisa obrigatoriamente sofrer algum tipo de alteração, porque ela é uma base nacional, né? O Brasil é gigantesco, então tem particularidades que ali não estão. E ali precisa trazer as particularidades onde ele vai ser aplicado. Né? Então, o BNCC, a BNCC é o documento orientador para a construção do projeto político-pedagógico das instituições de ensino. Tanto que lembra que eu falei, BNCC, currículo das redes, aí tem o PPP. Né? O PPP é o documento mais importante. O ensino fundamental de 9 anos é a etapa escolar que abrange grande parte da infância e da adolescência, até porque começa lá com 6 anos e vai acabar aos 14 anos. Né? A BNCC defende as situações lúdicas de aprendizagem, ou seja, é necessário aprender brincando, literalmente mesmo. Sem a necessidade de dizer precisa fazer isso porque tem que aprender. Não. Vamos fazer isso, vamos trabalhar essas habilidades. Né? Além disso, a BNCC traz a necessidade de articulação com as experiências vivenciadas pelas crianças, porque sem contextualização não satisfaz a BNCC. Tanto que a própria BNCC diz que tudo ali precisa ser proposto de modo que seja adquirido de modo, não vou dizer espontâneo, mas seja a aquisição aconteça de modo espontâneo, né? Pelos estudantes, né? E as aprendizagens que ali são previstas, elas abrem possibilidades novas e mais complexas, né? Mais complexas aprendizagens, né? Então elas se abrem, elas vão se desdobrando para que seja feita em camadas, em etapas, né? E tendo um conhecimento pleno e que aí chama de ensino integral. A estrutura da BNCC para o ensino fundamental ela é composta por alguns tópicos, né? Primeiro, as competências gerais para a educação básica. Né? O que são as competências? Né? Nós já vimos, né? Habilidades e competências. Habilidade é aquilo que eu sei fazer bem. A competência é aquilo que eu sei fazer bem, potencializada a ponto que eu consiga utilizar aquela habilidade em qualquer campo da minha vida. Né? O mesmo tipo de pensamento. Né? É uma modelagem, uma adaptação para toda a minha vida. Né? Além disso, a estrutura da BNCC já formata áreas de conhecimento que podem ser agrupadas, né, elas se comunicam entre si, elas vão trabalhar através de um objetivo comum, que é a aprendizagem do aluno. Além disso, traz as competências específicas da área, né? Quais são as áreas, né? Vamos pensar quais são as áreas de conhecimento. Nós temos três áreas de conhecimento. Nós temos a linguagens, códigos e linguagens, nós temos ciências exatas e da natureza, e nós temos ciências humanas. Ciências humanas, história, geografia, sociologia, filosofia, né? Ciências na natureza e exatas, ciências exatas, matemática. Ciências da natureza, como o nome diz, as ciências que vai ser desdobrada depois em física, biologia e química, né? E códigos e linguagens, que são as disciplinas que são irmãs, todas elas são irmãzinhas, por incrível que pareça, que é artes, né? Educação física, língua portuguesa e língua estrangeira moderna, né? Então, e também pode se entrar também a Libras quando há a sua aplicação em sala de aula, tá? Então, vai ter as competências específicas de cada área, quais são as suas características para serem trabalhadas, para poder atingir, né, e ser aplicado em qualquer outra área, né? Além disso, traz a questão dos componentes curriculares, que são as disciplinas propriamente ditas, as competências específicas de cada componente, então, ou seja, tem uma competência que vai trabalhar em português, outra em matemática, outra em inglês, outra em educação física, né?
determina né, os conteúdos para anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, traz as unidades temáticas, né, onde o conhecimento gira em torno de um tema a ser trabalhado, tem os objetivos do conhecimento, porque quando a gente vai planejar, vocês vão ver hoje do estágio, quando vocês forem fazer, vou indicar para vocês fazerem os planos de aula, vocês vão ver que tem os conteúdos específicos, né? Que eu preciso, o que eu preciso atingir? Por que eu estou ensinando aquilo? Eu estou ensinando porque está na BNCC? Não, tem um propósito, tem uma intenção. Então, é o objetivo que eu quero que o aluno atinja para poder compreender por que está aprendendo aquilo. Quando ele perguntar, mas eu estou aprendendo isso para quê? Eu não vou usar. Opa, como não você não vai usar? Você vai usar para isso, isso, isso e isso. É aí que a gente responde, tá? Através dos objetivos de conhecimento. E as habilidades, né? Que é trabalhar as habilidades dos alunos, porque não existe pessoas sem qualidade, né? Existem pessoas com habilidades mal trabalhadas, que é aí que entra a figura do professor para potencializá-las e depois transformá-las em competências. Dúvidas, questões, xingamentos, choros. Tá ótimo, então. Que bom. Agora estou assim, esperta. Bom, princípios fundamentais do ensino fundamental, né? Então, os princípios é iniciar os alunos de 6 a 10 anos de idade na compreensão da prática social por meio da instrumentalização da leitura, da escrita e do cálculo. Então, os 5 primeiros anos do ensino fundamental, ela é composta para poder satisfazer uma total alfabetização e total letramento. Ah, mas a alfabetização corre um ano só, né, Lucas? Né? Mais ou menos. A gente vai melhorando o nosso letramento, a nossa alfabetização ao longo do tempo. Se eu disser uma palavra aqui, eu amo uma palavra que quando eu escutei, gente, eu amo. Eu fico tão feliz quando eu consigo aplicar essa frase. É que falar a palavra que eu gosto não tem muito certo, né? Eu gosto de aplicar a palavra na frase, que aí é mais bonito. Que aí fica parece até anjos cantando do lado, que é a palavra esdrúxulo, né? Eu adoro essa palavra, esdrúxulo, né? Beijo, minha professora, esqueci o nome dela, mas era de geografia. Uma professora baixinha, muito doida, que ela passava batom, ela não usava espelho, ela usava exatamente isso aqui para passar batom. Ela dizia que se usasse espelho, ela borrava tudo. E assim ela consegue. Né? Professores que marcam a vida da gente. Mas eu lembro disso. E ela usou pela primeira vez, isso eu lembro até hoje. Eu estava na sexta série, seria equivalente hoje ao sétimo ano. E eu amei essa palavra de cara, assim, amei. Então, se eu perguntar o que é esdrúxulo, né? A palavra esdrúxulo, que é uma palavra da língua portuguesa. Alguém sabe dizer o que é? Eu quero que quem não souber, levante a mão. Quem não souber, só para poder ver. Qual é o significado da palavra esdrúxula? Ó, Tieme e a Adriana disseram que não sabem o que significa. A Vanessa também não, a Simone também não, a Larissa também não. Ó, só a Leide e a Joelma que sabem. A palavra esdrúxula quer dizer estranho, bizarro, né? Meio nonsense, uma coisa muito louca. Então, isso que eu gosto do esdrúxulo, da palavra, né? Então, a Joelma também disse que não sabe o significado da palavra. Então, quando eu aprendi esse novo significado, eu estou trazendo, de certa forma, uma alfabetização. É claro, a alfabetização ela está lá ligando, né, o letramento está ligado à questão da aquisição da leitura das palavras e tudo mais. Mas ele não é um processo fechado. Né? A alfabetização não é um processo fechado. Não é assim, fiz um ano, acabou. Não. Ele não é um processo fechado. Ele é um processo que ele é adquirido e tem algumas determinadas funções que precisamos aprender com maior dedicação, especialmente nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Né? Então, geralmente, a alfabetização dura 1 ano e meio, né? Mais ou menos isso, 1 ano e meio, pode chegar a 2, chegar a 3, teoricamente já tem que estar alfabetizado total, né? Mas essa alfabetização, ela não para por aí, né? É necessário que a gente continue sempre aprendendo, esteja com a mente aberta. E por isso que os conteúdos eles se repetem, com exceção de matemática, eles se repetem ciclo não, etapa por etapa, né? Para que a gente possa aprofundar.
Então, a ideia é que até os 10 anos, né, quando ele sai lá do 5º ano, que ele já tenha adquirido toda a instrumentalização da leitura, da escrita e do cálculo, né? Ele tem adquirido, né? Mas isso não indica que aquilo ali parou. Pelo contrário, aquilo lá vai continuar e continua. Inclusive, vocês estão aqui num processo praticamente de letramento pedagógico, né? Tanto que é até engraçado falar letramento matemático, letramento pedagógico, porque a ideia de letramento é de letra, né? Mas são termos, né? Mas eu diria que são aquisições, mas a gente usa até letramento pedagógico para dizer que é letramento. Então, a ideia é isso, do papel do ensino dos anos iniciais, que ele saiba ter a capacidade de ser um sujeito autônomo diante da escrita, da leitura e de realizar cálculos. Ser um sujeito autônomo, né? E que aprenda a ser autônomo, né? Óbvio que ele vai ser autônomo para o resto da vida, já pode fazer um EAD? Não, não é bem assim. A criança ainda está aprendendo, está recebendo aquisições de conteúdos, está trabalhando habilidades ainda. Então, teoricamente, assim, bem teoricamente, no fim do ensino médio, ele atingiu todas as competências possíveis e inimagináveis, né? Então, por isso que ele precisa continuar esse mesmo processo, né? Então, os princípios da LDB é garantir o pleno desenvolvimento intelectual, cognitivo, psíquico e social, de forma que contribua para dirimir a desigualdade social. Porque está comprovado, e vocês sabem disso, que quando a pessoa não vai à escola, né, o padrão de vida dela sempre cai. Cai. Por mais que, só se ele for rico, né, como o filho do Leonardo, que largou a escola porque, como ele mesmo falou, e bateu no peito, achando lindo, maravilhoso, né, o Zé Ricardo, Zé... Ixi, não sei o nome do filho dele. Mas ele falou porque o filho dele não podia ter um rabo de saia. Então, né, mas o pai é rico, né, e é outra coisa, né. Filho Leonardo, Zé... Zé Felipe, né? Zé Felipe, Zé Felipe. Então, quando eu vi essa notícia, pode jogar no Google até, eu achei aquilo ali um absurdo, né? Eu pensei assim, realmente, quando a pessoa tem dinheiro, né, ela esquece totalmente aquela questão da empatia. Aí só me vem a figura do Paulo Freire, né, que o sonho do oprimido é virar opressor, né? Mas, enfim, né, é ídolo, né? Não meu, mas é ídolo, né? Então, ele disse, quem sou eu, né? Então, é comprovado que a qualidade de vida, o nível de trabalho da pessoa também diminui, porque ele acaba ficando limitado, né? Então, essa limitação é um certo problema em relação a galgar oportunidades melhores, maiores, dentro do mercado de trabalho, né? Tanto que, por exemplo, para ser professora, ela não pode ter apenas o 3º ano do fundamental, ela tem que ter terminado, né, o ensino médio e ingressado no curso de pedagogia ou de licenciaturas, né? Isso é como um exemplo mais próximo da nossa realidade, né? Então, também a ideia de que quando a pessoa não escolariza, ela tem a má impressão de que ela está abaixo dos outros, porque ela detém menos conhecimento, né? Eu já havia até falado isso para vocês, que eu sou tão inteligente quanto um pedreiro, e um pedreiro tão inteligente quanto eu. Eu sou tão inteligente quanto uma empregada doméstica, né? E ela é tão inteligente quanto eu. O que vai diferenciar muito são os conteúdos que eu aprendi, não que eu aprendi, que eu aprendi, o que eu tenho e como eu utilizo. Por exemplo, eu não sei limpar uma casa direito, como uma empregada doméstica faz. Eu não sei construir uma casa direito, como um pedreiro faz. Eu não sei. Assim como eles, por exemplo, podem não saber dar aula de inglês, como eu sei. Então, são conhecimentos distintos e que isso não diminui socialmente ninguém, né? São pessoas iguais a mim, só que com necessidades e identificações diferentes, né? Porque o mundo é diverso, né? Então, isso também implica diversidade, né? Então, a gente tem que considerar que a criança, nos anos iniciais, ela constrói seu saber por meio das brincadeiras e organiza também por esse meio.
por várias relações que se estabelecem nesse processo, cognitivas, sociais, afetivas e individuais. Apesar de que geralmente a população mais carente, elas são mais empáticas, né? Esses conceitos de empatia, eles são potencializados, né? Bem teoricamente potencializados, porque eu ainda acho eles mais empáticos das pessoas que têm um nível aquisitivo até mais alto do que antes. Então, só um instantinho, gente. Peraí. A Xuxa tá ali fazendo não sei o quê, mas enfim. Então, ela vai trabalhar com essa potencialização dessas áreas dentro dela, né? Ela vai processar tudo isso de modo que ela consiga evoluir, inclusive, no pensamento crítico social, né? Tanto que acho que se fizer uma comparação melhor da pessoa que não tem escolaridade, é porque ela não tem muita capacidade de fazer esse discernimento do crítico, né? Porque ela não porque ela não consiga fazer o discernimento, mas é porque ela não tem o componentes para poder realizar isso. Por isso que eu reforço, ela não é incapaz. Ela não é incapaz. Ela só não tem os componentes para poder embasar tudo aquilo que ela está falando. Né? Ela é mais facilmente ludibriada. Né? A Vanessa colocou aqui, ó, que o conhecimento é capaz de transformar vidas e, se utilizado devidamente, contribui significativamente para a construção de um mundo melhor. O filho do Leonardo está aproveitando por enquanto da beleza, porque também tem um pai rico, infelizmente. Então, por isso que eu digo, né? Quando eu fui fazer a minha faculdade, fiz pensando na minha cela especial. Tô zoando, é brincadeira, né? E quando a gente faz faculdade, a gente fica bem teoricamente, numa sala especial. Mas, mas é isso mesmo. Então, a ideia é justamente daquela questão que eu falei do Paulo Freire, né? Que o sonho do oprimido é virar o opressor. Né? Não de todos, né? Mas de alguns deles. Então, o papel do professor nos anos iniciais é organizar o trabalho pedagógico de modo que o processo de escolarização vá ao encontro das necessidades infantis, ou seja, tudo aquilo que eu for trabalhar, ele precisa ser contextualizado para a realidade do meu aluno, para potencializar, olha, adoro essa palavra também, potencializar essas habilidades para virarem competências potenciadas, né? Para que ele possa aplicar tudo aquilo que está aprendendo na escola em todas as áreas da sua vida. Né? Então, trabalhar com as crianças. Pode Eu falar. acho que você poderia dar um exemplo para a gente nesse caso que você falou, de pegar a realidade do aluno e potencializar isso. O que exatamente seria? Um exemplo. Posso sim. Fecha só o seu microfone. Isso. Bom, uma forma de potencializar isso é pegar, por exemplo, eu estou fazendo um projeto com os meus alunos de circuito elétrico, né, na área de tecnologia. Né? Como é que eu vou trabalhar circuito elétrico com eles? Né? A realidade dos meus alunos eles moram numa comunidade, passa um linhão, né, de energia, né? E eu queria mostrar para eles por que aquela energia que está lá no linhão, eles não podem ligar direto na casa deles, né? Então, por que não pode, né? Por que eu falei justamente isso? Porque a ideia que a gente tem na comunidade são os dos gatos, né? E por que os gatos são tão perigosos quando se faz, né? Porque é a realidade deles, ter gatos, vários gatos. Você passa ali na rua, não é nem gato, eu acho que já é uma aranha, né? Que já é gigantesco, com tanta perna saindo, né? E aquelas aranhas bem gordas, né? Enfim. Então, eu mostrei para eles por quê? Porque ali a energia que passa ali é uma energia que vem com muita potência e que ela precisa, para poder chegar na nossa casa, né, por exemplo, né, no caso deles, precisa passar por um tipo de circuito eletrônico, né, que são chamadas de estações transformadoras, que diminuem a potência recebida ali, né, para que seja absorvida pelas redes distribuidoras, que são os postes, para que cheguem às casas deles, né. E por que ali eu dei justamente exemplo e ainda falei dos gatos, né? Por que esquenta, né? Porque vai ter muita energia e energia é quente, né? Ela não é que ela queima porque dá choque, ela queima porque de fato ela é quente, né?
E então elas acabam saindo do mesmo ponto em vários fios, e aquele fio está encapado com um plástico. Por mais isolante que seja, ele derrete, dependendo do calor que é ali produzido. Né? Então, se tem vários gatos ali, um atrás do outro, é óbvio que ele vai esquentar, e vai esquentar muito, e vai fazer aquilo tudo pegar fogo e dar curto-circuito nas casas e criar até mesmo uma grande labareda na comunidade. Né? E aí eu falei, olha, então, ainda mesmo assim, quando você pega a energia que vem da rua, ela ainda também está uma energia um pouco forte para sua casa, né? Então, dentro da sua casa tem a caixa de luz, que tem lá os disjuntores, né? Ele é de uma espécie também de transformador, né? Que são circuitos eletrônicos ainda lá, e que vai diminuir essa energia para uma energia mais aceitável, mais amigável para os equipamentos não queimarem. Uma outra forma de contextualização é trazer, TM, no caso das crianças pequenas. Vou dar um outro exemplo. Nossa, me veio a ideia agora que a cabeça acabou fugindo. Peraí que eu vou lembrar. É trazer a história do Brasil. Estamos contando a história do Brasil e começamos a contar a história da cidade, né? E ali, por exemplo, eu trabalhei em Perus, né? Então, Perus era uma região que era habitada por índios. Aí a gente contou a história dali do bairro, né? Por que o nome, por exemplo, tem lá Pinheirinho, por que tinha não sei o quê, porque ali tem muitas matas e tudo mais. E contando a história daquele lugar. Então, ou seja, eu fui também contextualizando a história da cidade sob o ponto de vista daquele local onde está inserida ali, e ainda fui explicando por que ali é tão afastado do restante da cidade. Né? E quando eu falo afastado, é porque tem uma mata verde entre aquele bairro e o restante da cidade. Né? Porque o bairro vai até ali Pirituba, vem um cinturão verde enorme, aí vem o bairro de Perus, aí tem um outro cinturão verde, aí vem Caieiras, né? Então ela está totalmente separada, ela não está junta, né? Então, por isso. Isso é uma outra forma de contextualização. Outra forma de contextualização é falar por que da necessidade de fazer o lixo seletivo dar certo ali na região deles, né? E como fazer, por exemplo, a horta comunitária na casa deles, né? Como eles moram ali em uma região que tem todo mundo ali tem uma certa área verde, tem um quintal, então dá para eles produzirem os próprios alimentos, né? E podem construir isso, ver essa construção também saindo do papel. Pelo fato dali ser mais fácil de utilizar, por exemplo, do que aqui em casa. Aqui eu tenho uma hortinha em casa, né? Tadinha, sofrida, mas tem aqui a hortinha. Ela tá sofrível, mas tá aí. Na casa deles já pode ser diferente, por conta do quintal, do espaço que eles têm, porque lá não é um lugar que é em prédio, como eu moro, né? Lá eles moram em casa. Então, mesmo que a casa seja pequena, eles conseguem fazer uma hortinha num espaço pequeno, mesmo num espaço pequeno. Te ajudei? Tá bom, ajudou. Obrigado, Lucas. E aí temos, que já acabei de toda a explicação também já pegou bastante isso, que é trabalhar com as crianças sobre a importância do conhecimento humano para a compreensão da realidade. Hoje, infelizmente, a nossa realidade mostra que tudo está caro, que a gente está praticamente deixando o gás de cozinha para fazer o fogão de lenha, ou o fogão de maçarico, né? O fogão de maçarico não, de latinha de óleo, né? Então, até mesmo trabalhar, por exemplo, essa questão da horta com as crianças, parece meio estranho, mas é também trazer eles para a compreensão da realidade. Quando a gente vai ensinar eles a produzir o seu próprio alimento, ele também tem essa visão de que, para você não depender de comida. Parece doloroso falar, assim, meio chocante, mas é isso mesmo. É trazer algumas realidades ali da sua região, até mesmo da própria cidade, mas é mais especificamente sempre da região, né? Para a vida dessas crianças, até para que elas consigam visualizar e também funcionarem como replicadora, elas funcionarem como replicadora de conhecimento. E usar estratégias atrativas para os alunos, né? Então seja sempre lúdico, né? Porque a criança adora brincar. O currículo, ele define onde a gente quer chegar
com a educação, né? Ele é como se fosse uma receita de bolo, né? E ele é o fio condutor de um objetivo, né? Então ele vai mostrar o que eu tenho que fazer passo a passo para poder aprender e aprender, né? Fazer o aluno aprender e aprender aqueles conteúdos nos quais estou propondo trabalhar, né? A gente tem um outro conceito, que é o conceito de currículo em ação, ou seja, o currículo em movimento, né? Então ele se relaciona com a sua ligação com as ideias de unidades, ordens e sequências dos elementos de um curso, bem como com a necessidade de garantir maior rigor à organização do ensino. Eu acho que o melhor exemplo disso, por exemplo, é vocês terem as disciplinas, usando a realidade de vocês, terem as disciplinas mais voltadas para o estágio que vocês estão fazendo, né? Então, esse semestre, por exemplo, vocês vão fazer o estágio de educação infantil. O que vocês estão aprendendo, né? Estão aprendendo nessa disciplina Fundamentos, Organização e Metodologia de Educação Infantil e do Fundamental, né? Mas já é alguma coisa do ensino infantil, porque o estágio é de educação infantil. Vimos educação matemática, ludicidade, educação, né? A questão do letramento, alfabetização, o corpo e o movimento, que a gente ainda vai ver, até mesmo a questão do EJA, né? A EJA também é mostrada de forma que a gente compreenda como se dá as bases para a alfabetização. Né? Então, isso é ter o currículo em movimento, ou seja, ele não só acontece uma coisa que vai dar um conhecimento, como tem outras que vão também basando tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, segundo Stachewski, né, a identidade, né, a criança do ensino fundamental está em pleno processo de desenvolvimento de sua identidade e será a organização do currículo que lhe dará subsídios para constituir sua identidade e autonomia, pois todo o currículo pode definir uma concepção de mundo, sociedade e que tipo de sujeito pretende formar. Então, como já havíamos visto, né, a criança ele é um ser em movimento, né, um ser em construção, né? Então, a partir do momento que ele tem a apresentação dos primeiros conceitos, né, dos primeiros conceitos de ciências educativas, ele precisa entender por que eu estou usando aquilo, né? Onde eu vou aplicar isso. Então, é aí que vem a figura do currículo para poder facilitar e mostrar toda essa contextualização, toda esse objetivo no qual eu preciso chegar para com o meu aluno. Então, é aí que tem que casar essa ideia da identidade, especialmente no questão que eu falo sobre a contextualização. Então, contextualização, repito, é trazer um conteúdo e remeter para a realidade do aluno, mesmo que seja bem triste, como a forma que eu falei da questão da horta. Então, o currículo nos anos iniciais, ele deve favorecer a articulação com as experiências que foram vivenciadas lá na educação infantil. Quais foram as experiências que foram vivenciadas lá? Especialmente voltadas para a ludicidade, né? E valorizando sempre as situações lúdicas da aprendizagem. Então, o início dela precisa estar bem ainda lúdico, ainda com aquele olharzão do ensino infantil, mas, óbvio, com inserção e apresentação de que existem conceitos, existem currículos, né? Existem componentes específicos, né? Que são as disciplinas, né? Então, a pergunta-chave para poder entender esse currículo e identidade no EFAI é qual tipo de sujeito se pretende formar e para qual tipo de sociedade, né? Eu pretendo formar um aluno que fique naquele bairro para o resto da vida, ou um aluno que vá vencer, mesmo continuando naquele bairro, né? Então, qual é a visão que eu quero que ele trabalhe, que ele trabalhe em si mesmo, para que ele consiga superar todas as dificuldades, esqueci o nome, espetáculos, eu ia falar espetáculos, não é espetáculos, dificuldades e barreiras que tem no mundo atual, né? O que ele precisa romper para poder libertar a sua mente, ser um sujeito mais crítico, participativo da sua realidade. Além disso, o ensino fundamental ele promove muito mais a autonomia. A autonomia ela começa lá com algumas questões lá no ensino infantil, né? Especialmente com a questão da empatia, da cooperativismo e tudo mais. Mas no ensino fundamental, isso é
premissa. Ele tem que, de fato, ser um sujeito autônomo. A gente tem que ensinar ele a ter o conhecimento dos conteúdos, dos componentes, mas que ele consiga, através do trabalho das suas habilidades e com a modelagem, né, a potencialização de suas competências, ele consiga realizar aquilo sem a intervenção de outra pessoa. Que ele consiga ser um sujeito mais intuitivo, que ele consiga visualizar os problemas. Isso aqui resolve dessa forma, né? Então, a criança do ensino fundamental ela está em pleno desenvolvimento da sua autonomia, porque ela já não depende mais da mãe, ela já anda sozinha, ela não chora para conseguir as coisas, ela tem um entendimento mais prático e efetivo da empatia, da questão da ajuda mútua, entre outras questões, né? Então, a seleção de conteúdos e abordagem metodológica, ele exerce uma forte influência na constituição deles, né? Então, quando você vai fazer, por exemplo, um conteúdo e que você precisa trabalhar a empatia, é óbvio que esse trabalho precisa ser em grupo. Essa atividade precisa ser realizada em grupo, até para que ele consiga compreender que um vai auxiliando o outro, né? Então, isso vai tendo aquela questão do companheirismo, né? Da ajuda mútua entre eles. Então, a ideia, né, da PNCC, inclusive, é trazer um olhar inovador e inclusivo, né, com algumas questões, né? A gente tem que levantar para quando a gente vai passar algum tipo de conteúdo, né? É o que aprender, né? Qual conteúdo que eu vou aprender, né? Para que eu vou aprender isso, né? Como que eu vou me ensinar isso, né? Por que eu vou ensinar isso, né? Quais são as redes de aprendizagem, né, que podem auxiliar nessa absorção pelo aluno, né? E como que eu vou fazer a avaliação diagnóstica, formativa, somativa, como é que eu vou fazer isso, né? Além disso, eu preciso levar em consideração o contexto histórico, cultural, né? Especialmente por isso que eu falo da contextualização, porque eu tenho que olhar onde está a escola, onde que é o meu aluno, onde ele mora, né? Vou ter que dar o mesmo conteúdo que eu dou no Itaim Paulista, Itaim Bibi, lá para quem mora no Parque Residencial Cocaia, lá no extremo sul de São Paulo, lá da Fedorenta Represa Billings. Não, eu não vou dar, porque o contexto onde ele está é completamente diferente, né? Como vai ser a comunicação que eu vou realizar com o meu aluno, né? Como vai ser a participação dele, como será a colaboração dele para a construção daquela aprendizagem, qual vai ser a minha colaboração, qual vai ser a minha contribuição, né? E a gente tem aquelas, são 6, né? 1, 2, 3, 4, não, 1, 2, 3, 4. 4. São 4 itens que são importantes, que são os eixos de aprendizagem, que é aprender a aprender, né? Ou seja, até eu, como professor, tenho que aprender a aprender. Porque aprender não é simplesmente, eu vi o conteúdo, eu entendi. Não. Eu tenho que também compartilhar visões, né? Absorver visões, porque eu olho de um lado, eu olho de uma forma, o daqui olha de outro, o daqui olha de outro. Então, esse compartilhamento me ajuda a aprender. Além de lidar com a informação disponível, né? Porque eu recebo a informação, tá, mas o que eu vou fazer com ela? Onde é que eu vou aplicar, né? Qual a relevância disso, né? O aluno fala muito isso. Eu não sei, eu não vou usar isso na minha vida. Então, aí você tem que trazer elementos que mostrem isso para ele. Não, você vai usar nisso, nisso e nisso. Né? E acredita, eu escuto isso quase que todo dia por conta de inglês. Né? Ter autonomia para tomada de decisões, porque o aluno não tem que ser mandado por outras pessoas. Né? Ele pode ter a sua o seu desejo respeitado, né? Ter opinião sobre algo. Né? Ele pode construir a sua opinião, mesmo errada. Se ele estiver errado, a gente vai, auxilia, mas a gente não obriga, a gente auxilia, mostra outros enfoques sobre aquilo para que ele consiga refletir, para que seja autônomo, para que depois ele mesmo faça isso, né? Ele cria uma opinião sobre algo, mas vamos pensar de outro modo. Será que é válido esse meu pensamento, né? E conviver e aprender com as diferenças, né? Que é mostrar que todo mundo é igual, mas todo mundo também é diferente, né? Então, somos todos iguais, mas somos todo mundo diferente. Então, não temos que ter aquela questão da igualdade, nós temos que trabalhar com a equidade, né? Que é mostrar que todo mundo pode atingir o mesmo ponto sob perspectivas diferentes. Né? Então, de acordo com a BNCC, os anos iniciais do ensino fundamental
devem valorizar as situações lúdicas de aprendizagem e articulação com as experiências vivenciadas lá na educação infantil. Por quê? Porque a ludicidade contribui com a autonomia. Quando ele vai ver algo que pode ser feito, realizado, que ele lembra de uma brincadeira, aquele conteúdo se torna mais prazeroso, se torna mais construtivo para ele. Dúvidas, questões, xingamentos, gritos, pedradas. Não. Então tá ótimo. Então, essa foi a terceira aula de... Vamos lembrar, porque o nome da disciplina é muito grande. Se você quer fundamentos, o restante eu já esqueci. Não vou mentir. É muito grande para eu decorar em tão poucas semanas. Fundamentos, organização e metodologia da educação infantil e do ensino fundamental. Então, vou dar um break, tá? Às 20h25 volto e a gente vai falar sobre o estágio. Beleza?